Boa noite, boa noite para vocês. Bom é podermos estar juntos mais uma vez, adorando a Deus, prestando mais um culto a Ele e nessa oportunidade, tendo o privilégio de mais uma vez poder falar de Sua palavra, que é sempre uma responsabilidade, é um misto de sentimento, né? É um privilégio e responsabilidade. Privilégio porque falar da palavra de Deus é algo assim prazeroso. E responsabilidade porque não é uma palavra nossa, é a palavra dele. Então, tem que ter muito temor, muito tremor também, quando vamos falar da palavra do Senhor. Não é verdade, queridos? Queridos, conforme nós anunciamos aqui no domingo, e eu comuniquei também ao nosso grupo do WhatsApp, que nós estaríamos falando aqui, abordando sobre batalha espiritual. Nós vivemos uma época em que o povo de Deus tem enfrentado diversos tipos de batalhas. Batalha secular, batalha no dia a dia. Até nós usamos uma expressão, né? Principalmente o pessoal mais experiente, diz assim, estou indo para a batalha, que é o trabalho. Mas a batalha, essa batalha diária, que é o nosso trabalho, da onde nós tiramos o nosso sustento, não pode nem de longe se comparar à batalha espiritual. Porque uma coisa é nós batalhar com aquilo que estamos vendo, e outra coisa é você batalhar com o nosso inimigo, que é invisível, e que não podemos ignorá-lo. Eu ouvi uma expressão, agora recente, foi até no curso de pastor, ali no Arujá, e o pastor ele falou algo que me chamou muita atenção, que foi até motivo de risada, mas depois a gente parou para poder pensar bem nessa fala, é uma grande realidade, que nós não podemos cair em dois extremos, que é a satanolatria e satanofobia. Foi motivo de risada quando ele disse essa frase, mas depois ele explicou. A satanolatria é que tudo é atribuído ao diabo. Né? Parece que tudo tem pé dele, tudo tem a ação dele, e de fato ele tira proveito de muitas situações. Mas nem tudo é o diabo. Às vezes as pessoas estão culpando ele, e aqui não quero trabalhar como advogado dele, como diz o ditado, eu quero mais que ele se lasque mesmo. Mas tem coisas que é nós que fazemos, e queremos atribuir a ele. Essa é a tal satanolatria. E a satanofobia é quando nós queremos defendê-lo. Não, isso não é o diabo, não, é coisa do ser humano. Aí você olha a pessoa lá entregue no alcoolismo, em outras práticas pecaminosas, e a gente vai dizer assim, coitado, né? As políticas públicas não ajudam também. E aí deixamos de entender que tem as patas do encardido no meio também, provocando essa vida de miséria a essas pessoas que estão neste estado deplorável. Então são dois extremos que nós temos que tomar cuidado, que é a satanolatria e a satanofobia. Nem tudo é ele, mas também tem situações que é ele também. E como discernir isso? Conhecendo a forma como ele trabalha, como ele atua. E o conhecer aqui, não estou dizendo que nós temos que ter intimidade com ele para poder conhecer como que ele trabalha. Como que nós conhecemos as artimanhas, a forma ardilosa como ele trabalha? Na oração. A oração traz para nós sensibilidade. A oração, ela traz para nós feeling para andar em terreno movediço. Aí nós vamos saber se é ele ou se não é. Por exemplo, nós já vamos entrar num texto bíblico, que já projeta para nós, por gentileza, Efésios, o texto clássico, Efésios capítulo 6,
capítulo 6, verso 10. Quem já teve a oportunidade de expulsar alguma entidade demoníaca, e quando de fato é uma entidade, quando não é. Quando é simplesmente a pessoa querendo dar show, e você olha assim, diabo não tem nada, isso aí é dele mesmo, está em palhaçada. E quando é ele mesmo que está na vida da pessoa, e que você não precisa nem fazer muita coisa, é só olhar, encarar e na autoridade dizer, sai em nome de Jesus, a pessoa tomar aquele estalo assim, e ela voltar em si, porque o espírito maligno, a entidade maligna, ela tem essa capacidade, entre aspas, não vou dizer o poder, porque o poder foi dado ao nosso Deus, mas essa espécie de poder limitado que foi dado a ele, para poder deixar a pessoa em confusão mental, ao ponto dela não saber o que estava acontecendo. É por isso que, às vezes, no meio pentecostal, e graças a Deus, não exatamente aqui, na nossa comunidade, na nossa igreja, da qual nós pertencemos, mas em muitos segmentos pentecostais, as pessoas entram num frenesi e diz que o Espírito Santo que usou, sai bagunçando a igreja, e depois o que aconteceu? O Espírito Santo não rouba as faculdades mentais das pessoas, para que o que aconteceu? Não, isso não é o Espírito Santo. Quem faz isso é o adversário, que tira a pessoa do seu senso comum, da sua forma equilibrada de saber o que ela está fazendo, para que ela não saiba o que estava acontecendo. Por isso, há uma batalha ferrenha do inimigo querer o quê? A nossa mente. Tudo que ele quer é a nossa mente. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela força do vosso entendimento. A Bíblia diz que o nosso culto tem que ser o quê? Um culto racional. Um culto inteligente, inteligível. Não é um culto baseado na emoção, na nossa emoção. Vamos ler o texto? Efésios capítulo 6, verso 10, está projetado aí. Diz assim, deixa eu acompanhar aqui na minha Bíblia, é a mesma versão, mas diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança
e súplica por todos os santos. Perceba que ele vai chegar praticamente ao término dessa série de versículos, dizendo que ao estar com este armamento espiritual, tem que estar orando em todo o tempo. E aí, ao término do versículo 18, ele diz: vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Curve a vossa cabeça, por gentileza. Pai bendito e eterno, Senhor, nós estamos diante da Tua palavra que está sendo ministrada. Pedimos a Ti, Senhor, a orientação, a iluminação do Teu Espírito, pois quando sabemos que vamos falar a respeito da Tua palavra, de exortar o Teu povo, há uma batalha ferrenha, Senhor, no plano espiritual, para que não falemos a respeito deste assunto. Mas fiel é o Senhor, e poderoso é o Senhor, para quebrar toda a artimanha de Satanás, e nos dar direcionamento para que a Tua palavra possa entrar nas mais profundas entranhas da nossa alma. No nome de Jesus, nós oramos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esta carta que nós lemos, ou este versículo que nós lemos no capítulo 6, é do conhecimento de nós, que foi o apóstolo Paulo quem escreveu. Esta carta, com a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses e a carta escrita a Filemon, são conhecidas como a carta ou as cartas da prisão. Paulo estava em uma prisão domiciliar por 2 anos, numa casa alugada por ele mesmo, conforme Atos capítulo 28, verso 30. Paulo estava em uma prisão domiciliar quando ele escreve estas cartas, direcionada a pessoas, como é o caso de Filemon, e direcionada à igreja de Filipos e à igreja que estava em Colossos. Paulo escreve esta carta para a igreja que estava em Éfeso. Esta carta, na verdade, ela é verdade que foi direcionada para a igreja que estava em Éfeso, mas ela circulou nas comunidades da época. Ela circulou por Laodiceia, ela circulou pela própria igreja que estava em Filipos. Foi uma carta de orientação. Esta carta foi escrita na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele planeja fazer esta segunda viagem missionária. Ele escreve esta carta por volta do ano 60, depois da morte de Cristo. Os objetivos desta carta era, primeiro, o encorajamento para que os crentes, eles continuassem vivendo na fé em Cristo. Segundo, para falar sobre a unidade do corpo de Cristo. E terceiro, para que pudesse enfatizar o que ele havia enfatizado também na carta que ele escreveu aos romanos, direcionado para os cristãos que estavam em Roma. Aqui nós vemos a mesma similaridade também quando ele escreve para a igreja que estava em Éfeso. O que era? Que a salvação só era por intermédio de Cristo Jesus, somente pela graça e não por obras. Estes eram os pilares da carta, direcionado aos cristãos que estavam em Éfeso. E dentre outras coisas, Paulo finaliza falando sobre a armadura de Deus, que nós acabamos de ler aqui, o capítulo 6, verso 10, para nós entrarmos aqui, propriamente dito, para falar da armadura de Deus. Gostaria que, acho que é o Ian, o Igor que está lá na mídia, projetasse para nós aquela imagem sobre um soldado que está prontamente, isso. Acho que essa imagem que eu
Eu procurei, não tem uma boa resolução. O soldado ficou até meio gordinho aí, né? Ficou meio espalhado aí. Mas só para os irmãos terem uma ideia, não tem necessidade de nós lermos lá a descrição. Mas, em tese, esta era a armadura de um soldado do primeiro século, aonde ele tinha ali um escudo que tinha aproximadamente 1,20 m de altura, que era o escudo. Esse escudo, a parte frontal feita de couro, obviamente, e era umedecido a parte dele, para quando o exército inimigo lançasse o dardo, ou a lança, ou até mesmo a flecha com a ponta encandecida de fogo, então, ao chocar contra a parte umedecida do escudo, automaticamente ela não propagava o fogo sobre o escudo e o corpo do soldado. Ali nós observamos que o soldado também, ele porta um capacete sobre a sua cabeça, né? Ele tem um capacete sobre a sua cabeça, ele tem uma sandália, pode observar, olha a linguagem que Paulo usa, calçado a sandália na preparação do evangelho sobre os vossos pés, e era literalmente uma sandália com cravos pontiagudos para poder ajudá-lo na locomoção em terrenos difíceis, para ele poder se locomover. Então Paulo, ele está ele está tendo este entendimento que era literalmente a armadura de um soldado romano na sua época. Então, quando Paulo ele usa esta linguagem de estarmos preparados, de nos revestirmos com toda a armadura de Deus, ele está fazendo um paralelo com a armadura do soldado romano da época. E olha o que ele diz, o verso de número 12. Olha o que ele diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Queridos, quando Paulo diz isto, ele fala de principados, ele fala de potestades, ele fala de hostes da maldade. É que assim como na época dele, e desde que mundo é mundo, desde que houve a rebelião de Satanás, que não tinha esse nome, obviamente, quando tem esta rebelião, que ele traz consigo terça parte dos céus com ele, assim como nós entendemos que o céu é organizado, o exército celestial é organizado, não pensem vocês também que o exército de Satanás é um exército desorganizado. Porque todo exército, seja ele físico ou espiritual, ele é um exército que existe hierarquia, sim ou não? Então, quando Paulo fala de principado, quando Paulo fala de potestades, de hostes da maldade, Paulo está dizendo que estas hostes, estes principados, eles estavam proliferados em todas as camadas da sociedade. E nos dias de hoje não é diferente também. Os principados, as hostes da maldade, está espalhado em todo o segmento da sociedade. Está espalhado na política, está espalhado na religião, por que não dizer também as seitas e heresias que estão indo contra a propagação do evangelho. Está espalhado também nas culturas de todas as sociedades, e o que nós vemos são pessoas dizendo: ah, mas é a cultura do povo, ah, mas é a cultura daquele lugar, nós temos que respeitar. Sim, é verdade que existem culturas espalhadas, isso não é novidade para ninguém, mas o inimigo ele se utiliza de muitas culturas para poder camuflar de uma forma muito sorrateira, para colocar ali uma semente
maldita, para que estas culturas, elas fiquem longe do verdadeiro evangelho. E de uma forma muito sorrateira, que as pessoas não percebem. Para se ter uma ideia, queridos, até a natureza, ela clama por libertação. A forma como o inimigo ele atua, a forma como ele tem colocado a mancha do pecado, tem impactado até a natureza. Se você ler a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 22, projeta para nós, por favor, querido. Olha só o que Paulo disse. Até a natureza, ela clama por libertação. Olha só o que diz Romanos, capítulo 8, verso 22. 8, 22. Veja a batalha espiritual que até a natureza sente, esta batalha, e aqueles que andam, como diz, né? Eu vou andando e vou ver como que vai dar. E não percebe a batalha que há no plano espiritual, que até a natureza sente. Olha o que Paulo disse. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Verso 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito também, gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Verso de número 38 e 39. O mesmo capítulo. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, 39, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas para que isso aconteça, queridos, o povo de Deus tem que estar antenado. Tem que estar antenado. Porque a nossa batalha, como Paulo disse, não é contra a carne, não é contra o sangue. Nós estamos vivendo diante a músicas antropocêntricas. O que é isto? É o homem no centro. E são letras que não têm nada de Deus. Estão colocando o homem como sendo sempre glorificado. O homem no centro. Quando, na verdade, a nossa luta não é contra o nosso próximo. E dizendo que o nosso inimigo vai ter que ver a nossa vitória, colocando o nosso inimigo como sendo o nosso próximo. E o nosso inimigo nunca foi o nosso vizinho. Às vezes, a afronta que nós sofremos contra um vizinho, contra alguém do nosso que trabalha conosco, não são eles, é o inimigo que usa a vida deles, ou às vezes alguma brecha que damos também, porque, vamos ser sinceros, às vezes damos brecha para que o inimigo use nós e não eles às vezes. Porque se nós não vigiarmos, nós achamos que o inimigo está usando ele, e na verdade está usando nós também. Temos que vigiar. E aí oramos, Senhor, pega o meu vizinho. Deus vai passar o raio-x dele, se na verdade ele precisa pegar o teu vizinho, ou é nós que ele precisa pegar. Então temos que estar muito atento, porque o inimigo ele se manifesta de uma forma muito sutil. Ele lança cortina de fumaça, para que nós não percebamos que é ele que está atuando. Quer ver uma forma que ele atua? Uma forma que ele atua? A primeira coisa que nós temos que fazer para poder conhecer quando é ele e quando não é ele que está usando, é conhecer as táticas de guerra dele. Porque isso é muito comum nas modalidades esportivas, né? O que o técnico faz? Ele vai estudar o adversário. Não é assim? A forma como, falando de futebol, por exemplo.
Sei que tem uns pernas de pau aqui, que eu fiquei sabendo. O técnico de um time de futebol, que é muito comum isso, o que ele vai fazer? Estudar o adversário. Esse time aqui, ele é mais forte pelo lado esquerdo. O meio-campo tem lá um camisa 10 que é habilidoso, ele consegue enxergar espaço no campo onde o outro não consegue enxergar, então vamos ficar de olho nele. O time aqui é bom em lances aéreos, vamos ficar esperto com ele, porque eles têm alguém que é bom no cabeceio. Não é assim que os técnicos fazem? O que eles fazem? Eles estudam a forma como o adversário joga. E nós só podemos vencer o nosso inimigo se nós sabermos como que ele trabalha. Pastor, você está falando para eu vou perder tempo conhecendo o inimigo? Você acha que é bobeira isso? Em vez de ficar perdendo tempo conhecendo o inimigo, eu vou procurar conhecer a Deus, porque conhecendo a Deus, eu vou conhecer o inimigo. E de que forma que você conhece a Deus, se não lendo a palavra de Deus? E claro, óbvio, evidente que conhecendo ao Senhor, e aqui é uma relação de dependência. À medida que você conhece a Deus, de que forma que eu conheço a Deus? Através da leitura da palavra e a oração. É como aquele exemplo que eu disse aqui certa feita. Alguém que está numa jangada, numa canoa, e que está remando só com um remo em sua mão, e ele não tem um outro em seu braço, o que vai acontecer? Essa canoa ou essa jangada, ela vai ficar girando, porque depende de um outro instrumento do outro lado. Então assim é a vida com Deus. Tem gente que lê muito, mas ora pouco. Tem gente que ora muito, mas não conhece nada de Bíblia. Então tem que haver um equilíbrio. Oração e palavra. Palavra e oração. Quem aqui já viu gente que conhece muito, mas fala que dá até sono de ouvir falar. Por quê? Está faltando algum ingrediente, algum tempero, que é oração. Oração. E não podemos confundir aquele versículo que é compreendido por muitos de uma forma errônea, quando Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não tem nada a ver com conhecimento teológico. Paulo está falando ali, que muitos atribuem, é verdade, Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo está indo contra o conhecimento teológico, porque Paulo era um teólogo, Paulo era um erudito, Paulo era alguém de uma envergadura teológica assim, nivelado lá por cima. Então ele não vai falar contra aquilo que ele mesmo era, um grande teólogo, um grande erudito, um grande conhecedor das Escrituras. Quando ele diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, o que ele está dizendo é: se vocês ficarem só na literalidade da lei, isso aí vai matar vocês. Mas procura saber o que a palavra de Deus está querendo dizer. Porque o que acontecia na época dele, aonde os fariseus estavam só preocupados de pegar alguém em adultério, mas quando na verdade eles estavam mortos em adultério no seu espírito. É isso que Paulo está dizendo, que a literalidade da lei matava, mas tinha que entender o que Deus estava querendo dizer com aquilo. Então, conhecer o inimigo, primeira coisa, como que ele atua. Eu costumo dizer que o inimigo, ele trabalha mais ou menos como o sistema da internet. Hoje está muito na moda, né? Os algoritmos. Os algoritmos, por exemplo, quem usa muito as redes sociais, os algoritmos vai mandar para você mais aquilo que você ouve, que você curte, que você compartilha. Aí ele olha assim, aí ele gosta disso, né? Então vamos mandar mais para ele. Por exemplo, eu gosto muito de vídeo de macaco. Eu gosto muito de... Minha esposa falou assim, para de ficar postando esses vídeos aí. E aí, quanto mais eu assisto isso, mais vai mandando para mim.
Então o inimigo é mais ou menos assim. A pessoa sai na rua, aí ela olha para o que não deve, aí o inimigo está lá de cima. Ó. Ah, ele gosta de olhar isso, né? Eu vou mandar mais para ele poder olhar. Aí daqui a pouco ele passa diante de um local, ele ouve uma música assim, ah, então é disso que ele gosta. Ó, o algoritmo. E esse algoritmo aqui não subestime ele não, porque ele é inteligente. Lembra do que nós falamos no início da fala? Toma cuidado com a satanolatria e a satanofobia. Não podemos subestimá-lo porque ele é inteligente. Alguém diz assim, o diabo está derrotado aqui debaixo dos meus pés, ó. Eu piso nele. Aí a gente vê naqueles programas sensacionalistas de... Porque, irmão, sincero, assim, ó, eu não... Isso aí é algo pessoal meu, tá? Eu não assisto programa evangélico de televisão e não ouço também programas evangélicos em rádio. Porque não estou aqui aconselhando para que os irmãos não façam isso. Isso aí é algo pessoal meu, tá? Porque às vezes você liga no rádio, um pedindo no canto, outro apelando por isso, outro apelando por aquilo outro. E a gente ouve muito, o diabo está debaixo dos pés de vocês, pisa nele, pisa nele. É? E por que muitos casamentos têm sido destruídos? Se o diabo está debaixo dos pés. E por que tem muito divórcio se o diabo está debaixo dos pés? Esse mesmo Satanás que está debaixo do pé de muitos, tem destruído empresas, tem destruído famílias, tem jogado filho de crente nas drogas, tem lançado pessoas na prostituição, na promiscuidade. E como que ele está debaixo dos pés? O apóstolo Paulo disse, em breve, o Deus de paz esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos vossos pés. Mas por enquanto ainda não. Este mesmo Satanás, que muitas pessoas dizem que está debaixo dos pés, ele é um ser milenar. Ele é um ser que, conforme aquela canção que nós adoramos aqui, foi até no domingo, né? Ele viu muitos reinos se levantarem. Ele também viu muitos reinos caírem. Ele viu muitos homens de Deus se levantarem. E também viu muitos homens caírem. Ele viu Sansão se levantar como um grande libertador, mas viu Sansão cair também. Ele viu Davi se levantando como um grande homem de Deus, mas ele também persuadiu Davi no erro. Por quê? Porque Davi quis bater de frente com ele. O conselho de Deus nunca foi nós batermos de frente com Satanás. Ah, não, eu bato de frente com ele mesmo, porque aqui tem Deus da vida. Tome cuidado, irmão. A orientação do Senhor é para que nós resistamos e não bater de frente com ele. Porque ele é um ser milenar. Bom, pense comigo. Se ele teve a capacidade de persuadir uma terça parte de anjos com ele, pense a capacidade que ele tem de convencer o homem. Não, é só um pouquinho só. É só uma picadinha só, não faz nada mal para ninguém. Não, fica mais um pouquinho diante dessa tela aí, não tem problema não, né? Amanhã você para com isso. Quando menos esperar, a pessoa está atolada até o pescoço. Eu vou ilustrar para vocês o que é o pecado, ou como que o pecado atua na vida do ser humano. Porque um pastor me falou uma vez isso na minha adolescência, eu não esqueço até hoje. Ele diz assim, Gleides, o pecado é como uma bola. Você pega uma bola, e você pega uma bacia d'água, um barril,
até mesmo se você estiver numa piscina, uma coisa do tipo, você pega esta bola, você submerge ela na água, e ela vai ficar ali até aonde está. Quando ela não aguentar mais, ela vai dar a volta pela sua mão, subir. Ela vai vir à tona, por conta da pressão que está exercendo contra ela. Ela vai dar a volta e ela vai escapar da tua mão e ela vai sair. Assim é o pecado na vida do homem. E é evidente, quando eu falo homem, estou falando de humanidade. A pessoa esconde ele, ou pratica ele, achando que ninguém está vendo, achando que o pastor não está vendo, o pastor não precisa ver mesmo, mas tem um olhar como chama de fogo que vê tudo. E quando não aguentar mais, vai dar a volta por cima, e o prazer do diabo é escancarar para que todo mundo veja. O prazer dele não é só derrubar. O prazer dele é colocar o pé na garganta, assim, ó, e ver pelo menos uns 2 palmos de língua pelo lado de fora e dizer: foi eu que fiz. Esse é o prazer dele. Portanto, queridos, vigiemos. Olha o que Paulo disse. O que ele disse: orando em todo tempo, no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Não subestimemos, porque ele é um ser inteligente. Ele vai trazer para nós aquilo que a gente mais gosta de ver, de ouvir, porque ele estuda comportamentos. Ele estuda comportamento. Se Deus nos conhece, como de fato Deus nos conhece, Ele também conhece o nosso comportamento. Ele sabe se eu sou explosivo. Ele vai permitir que alguém entre na frente do meu carro para poder fechar, para ver: seu filho de uma Belial, filho de Jezabel, né? Para ver se eu vou, filho de um incircunciso. Ele sabe se lá no mundo eu gostava de tomar umas biritas, Ele vai fazer com que esse cheiro passe sendo perceptível diante ao meu nariz, ou vai fazer de tudo para que pessoas me convidem para tal ato, e dizer: rapaz, apenas uma só, para que esportivamente, você tem um controle, você para a hora que você quiser. Ele coloca esse engano na mente do homem para achar que o homem tem um controle, e a verdade é que nós não temos controle de nada. Então vigiemos, querido. Vigiemos. Eu iniciei falando que Ele quer a nossa mente. Tem um ditado no mundo, já vi pessoas falando: a Bíblia diz que a mente vazia é a oficina do diabo. A Bíblia não diz isso. É um ditado popular, mas que tem um fundo de verdade. Que mente vazia é a oficina do diabo, né? Tem pessoas que ficam a mente vazia, fica assim aleatório, pensando daqui a pouco. E ninguém pratica uma besteira de uma hora para outra. Rapaz, me deu vontade de chegar ali e fazer tal coisa. Não. O inimigo, ele vai armazenando. Ele vai colocando tais pensamentos na mente. Ele vai colocando os entulhos deles na mente da pessoa. Uma pessoa, quando ela tira a vida de uma outra, aí um deu um susto nela, não sei o que aconteceu, cheguei e dei um tiro nele aqui. Não, aquilo foi alimentado. A mente vazia, o inimigo foi alimentando. Os pecados, se é que nós podemos falar assim, né, para nós, não para Deus, porque pecado é pecado de qualquer forma. As consequências é que são diferentes para nós. Mas os pecados que para nós são tidos como pecadão, pessoa que adulterou,
pessoa que matou, não foi do dia para a noite. Aquilo já veio alimentando no coração dela, na mente dela. O diabo foi lançando os dardos. E aí é onde nós temos que ter o quê? O escudo. Projeta aquela imagem aonde tem bastante soldado com os escudos lá. Por favor, Igor. Ou o Ian, que está lá em cima. Aí nós temos que usar o quê? O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno. Perceba que a única arma de ataque que nós temos na lista que Paulo ele coloca aqui é a espada. E não que seja menos importante, é o suficiente, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas enquanto nós estamos com a espada, o inimigo está com o dardo. E o dardo serve para quê, se não acusação? Para acusar. E algo que dói é a acusação. Coisas que nós não falamos, que nós não fizemos, o inimigo vem para acusar. Aí nós temos que usar o que? O escudo. É interessante esse posicionamento dos soldados, porque eles fazem esse posicionamento, a linha de frente, os legionários, como eram chamados, eles formam a linha de frente, e aí, outros soldados entram pela retaguarda, os da frente colocam em posição de defesa, os de trás, eles colocam um escudo sobre si, protegendo, e aqui não entra nenhum dardo. E aqui, quando eu olho para essa cena, o que eu vejo? A igreja toda orando ao Senhor. Por isso, quando nós convocamos a igreja para orar, queridos, é com esse intuito, para que não entre nenhum dardo, porque o escudo da fé, que é a oração, ela bloqueia, ela tem a capacidade de bloquear todo o dardo do inimigo. Quando nós falamos de batalha espiritual, não é um tema que está na moda, porque a igreja tal falou, vamos falar aqui também. Não, porque isto é muito importante tratarmos na igreja. Porque poderíamos colocar aqui campanha de portas abertas. Eu nunca vi ninguém, as igrejas colocando campanha para estudar as cartas de Paulo, porque não dá ibope. Campanha para entender o propósito de Deus para nossas vidas. Isso não traz ibope. Campanha de oração. Então, quando eu olho para esta imagem, o que vem à minha mente é o povo de Deus orando em peso, apagando todos os dardos inflamados do maligno. Olha o que ele diz lá no verso de número 14. Capítulo 10, verso 14. Por gentileza. Nossos meninos estão lá em cima. 6, verso 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos. O que é cingir os lombos? Por favor, Rogério. Coloca aquela imagem lá, por gentileza. Tem outra imagem aí, que tem um rapaz, cidadão, segurando os vestidos dele. Nós olhamos para isso. O que seria cingir os lombos e para quê? Quando a Bíblia fala de cingir os lombos, o que é e para que era? Olha essa imagem. Os soldados, ou até mesmo o homem do campo, não necessariamente o soldado, mas as pessoas do campo, ou os homens da vida do primeiro século, eles usavam túnicas, que não é novidade para nenhum de nós, ok? Quando eles iam fazer algum tipo de atividade que necessitava mais agilidade, o que eles faziam? Eles pegavam parte das suas túnicas, dos seus vestidos, eles levantavam e amarravam no seu cinto. Para quê? Para ter mobilidade
e agilidade. Quando Paulo fala, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, primeiro, vestido o lombo, cingido os vossos lombos com a verdade, ele está falando de estar pronto com a verdade, para que quando as pessoas perguntarem para nós a respeito da nossa fé, como diz lá em 1 Pedro 3,15, diz assim, ó, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, cingir os lombos aqui é estar preparado, para que se alguém perguntar alguma coisa a respeito da nossa fé, nós estamos com os nossos lombos cingidos, pronto para poder responder. Não é dizer assim, peraí, eu vou perguntar para o meu pastor. Não. E aí, pior ainda se o pastor não souber, né? Aí fica mais feio ainda. Porque é um dever nosso conhecer a palavra de Deus. É um dever de todo cristão conhecer a palavra de Deus. Porque, ora, nós compramos um instrumento ou um objeto, um celular, por exemplo, vem com manual. É verdade? Acho que nenhum de nós vai ficar lendo ali manual de um celular. Tem gente que é muito didático mesmo e às vezes fica lendo lá. A menos que tenha alguma função que você queira descobrir, você vai lá no manual. Mas se tratando da Bíblia, o manual do fabricante, que é Deus, está aqui, irmãos. É o manual. É aqui que nós vamos conhecer a vontade dele para nós. É aqui que nós vamos conhecer quando ele fala assim, ó, agora vai para a direita, aí nós vamos. Não é pegar o dadinho para, opa, deixa eu ver a vontade de Deus. Deu cara. Não, agora deu coroa. Não, isso não é conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus está aqui, nesse manual, que nós temos que conhecer. É tão interessante quando Paulo usa essa expressão, cingir os vossos lombos, porque quando nós vamos lá para Êxodo, capítulo 12, verso 11, olha a similaridade de Êxodo 12, verso 11, com isso que Paulo falou sobre cingir os lombos. Até porque Paulo era judeu. Projeta para nós, por favor. Eita, os meninos estão rápidos lá do gatilho, hein? Olha lá. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, ó, com as vestes preparadas para poder caminhar, com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés. Lembra ou não lembra quando Paulo disse aqui? Calçado os vossos pés na preparação do Evangelho. Olha lá. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Cada palavra que foi escrita na palavra de Deus aqui, nas Escrituras Sagradas, elas não estão ali escritas aleatoriamente. Deus inspirou a cada autor para colocar exatamente o tipo de palavra que devia entrar na construção da Escritura Sagrada. Por exemplo, irmãos, agora é algo pessoal meu. Quando eu estou estudando a palavra do Senhor para poder ministrar, Deus tem até mudado, talvez até por conta da urgência que é de estar ministrando nas quartas, nos domingos. Claro que nós queremos muito poder ouvir os obreiros, nossos irmãos que ministram também, isso certamente vai acontecer, mas de início Deus tem colocado algo assim no meu coração. Eu gostaria, nesse início, nós chegar a estar compartilhando com a igreja, mas quando eu tinha um tempo hábil para poder preparar uma mensagem assim, eu tinha cuidado de colocar cada tipo de palavra exata. É claro que ministrando aqui, algumas palavras são mudadas, né? Porque Deus conhece a necessidade da igreja e o tipo de palavra que tem que ser ministrada, até a fala que tem que ser direcionada à igreja, mas os meus sermãos parecem uma carta. Qualquer dia eu vou trazer para alguns irmãos que tiver curiosidade de ler, parece uma carta. E ali, não é que o que eu escrevi
ipsis literis, eu consigo falar aqui, mas pelo fato de ser algo que Deus me deu, né, de escrever ali na hora da preparação, fica na mente. Alguma coisa é mudada no decorrer da mensagem, da pregação, mas aquilo que Deus me deu do sermão, por ter sido Deus quem me deu, fica na mente. Agora, se eu pegar de alguém, esquece, não lembro de nada. Então, é exatamente isto que Deus fazia. Cada palavra que Deus dava para o autor do livro, para o autor da carta, o Espírito Santo se encarregava até do tipo de palavra que ia entrar para a Escritura Sagrada. Por exemplo, quando nós olhamos assim, ó, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, vosso cajado na mão. Lombo, Paulo fala disso também. Paulo está bebendo em qual fonte? Nessa fonte. Porque Paulo era judeu. Paulo não era grego. Quando Paulo fala de sapatos, Paulo está falando de quê? Fazendo uma alusão, claro, à armadura do soldado romano, mas também em mente com o texto que estava já escrito. Quando Paulo fala de espada, Paulo está fazendo uma alusão ao armamento do soldado romano, mas também com a mente muito mais remota, lembrando do cajado. Que cajado fala de quê? Da palavra de Deus também. Olha o que diz Êxodo, ou melhor, primeiro de Reis, capítulo 18, 46, ainda falando sobre lombos cingidos. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos. Então, quando os irmãos virem essa palavra na Bíblia, cingiu os lombos, lembra daquela imagem. Fala de agilidade. Isso aí fala até para nós também, querido. Se alguém pedir uma oração para você, tenha lombos cingidos. Tenha um preparado. Se alguém pedir para você, me explique essa palavra, lombos cingidos. Preparados. Para poder estar sempre atuando, porque o nosso adversário, ele está pronto a todo tempo, porque se nós não socorrermos, o adversário vai socorrer da forma dele. Então, se nós tivermos lombos cingidos, se nós estivermos preparados, nós chegaremos na frente e o nome do Senhor será glorificado. Glória a Deus. Vamos aqui só para nós encerrarmos. Olha, tem pessoas que acham que a oração, não só a oração dela que é mais forte, que é mais poderosa. E eu falei de programas de rádio que eu particularmente não ouço. A gente vê muitas pessoas falando, né? Se Deus não responder, eu não sou mais profeta. E Deus tem alguma obrigação de responder só porque ele se sente o profeta? Se Deus não me respondeu, rasga essa Bíblia. Como que se a oração dele ou dela fosse, ou ele ou ela fosse o predileto de Deus, né? É ele que tem acesso a uma portinha secreta lá para entrar na sala do trono, só ele passa por aquela porta e mais ninguém. Aí eu lembro, sabe de quem? De Daniel. 21 dias orando. E Daniel insistindo em oração. Daniel estava apresentando a nação, dizendo: Senhor, nós pecamos contra ti. Daniel capítulo 10. 10 versos seguintes. Nós pecamos contra ti. E acho tão interessante que Daniel, ele se inclui. Os nossos pais pecaram contra ti. Eles não ouviram os teus profetas, Senhor, e nós pecamos contra ti. Nós merecemos, Senhor, essa tamanha vergonha, mas o teu nome não, Senhor. O teu nome está sendo escarnecido diante das nações. Nós pecamos contra ti. Quando Daniel está orando, aí vem o anjo e fala: não temas, Daniel. Eu acho muito bonito essa expressão. Homem muito amado. Desde o primeiro momento que aplicaste o teu coração em orar, em se humilhar, foi ouvida a tua oração. Aí o anjo vai explicar, na verdade,
a tua oração foi ouvida. Eu saí para vir entregar a resposta da tua oração, mas eu fui impedido pelo príncipe da Pérsia. O que é isso? Potestades que estavam travando. O príncipe da Pérsia ali era uma figura clara de Satanás, que havia travado o anjo Gabriel trazer a resposta a Daniel. Aí quem vem? Aí vem Miguel, chutando logo o balde de vez, né, Lucas? Vem arrebentando os demônios no peito. Ei, que eu acho linda essa cena, né? Parece que vejo Gabriel dizendo, sai da frente. Aí eu lembro até daquela fala do Marco Feliciano, sai da frente, Satanás! Uma mensagem que ele pregou em Camboriú anos atrás, e até viraliza aí nas redes sociais, gritando. Parece que vejo Miguel com essa fala, sai da frente, porque é o anjo de Deus, o arcanjo Miguel. Ô irmãos, tem muitas orações que nós fazemos que não é que Deus não ouviu, mas é que ela fica retida no plano espiritual. E aí é que nós temos que continuar orando. Sabe aquela oração? Parece que Deus não me viu, parece que Deus não está me vendo, parece que Deus está se fazendo indiferente comigo. Deus já ouviu, mas é que Ele quer que nós sejamos moldados. Que existe uma batalha tão ferrenha no plano espiritual. Se a potestade estava travando o anjo de Deus descer com a vitória, com a resposta da oração de Daniel, quem dirá nós, querido? Quem dirá nós? Não é verdade? Portanto, vigiemos, orando, como Paulo disse, com toda a súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Todos nós, eu disse que o exército espiritual, ele é um exército que trabalha de forma organizada. Não é nenhuma heresia eu dizer que assim como o exército de Deus é composto por anjos, arcanjos, querubins e serafins, e aí a pergunta que eu faço para os irmãos, e os irmãos respondam para vocês mesmos. Você acha que Deus só tem isso lá no céu de exército, de nomenclatura? Anjos, arcanjos, querubins e serafins? Nem tudo Deus revelou aqui o que está na Bíblia Sagrada. O que está revelado aqui é o plano da salvação. Eu comparo mais ou menos assim, para os irmãos entenderem. Por exemplo, os irmãos vão amanhã lá para a chácara do irmão Cristiano. Aí vamos partir do pressuposto, por exemplo, eu mesmo, eu não conheço lá ainda, alguns irmãos já conhecem lá. Vamos dizer que, aí os irmãos disseram assim, vamos, pastor Gleides, rapaz, olha, vai ter lá, é um playground, não, né, sou grandão para brincar de playground, né? Vai ter uma piscina olímpica lá, gigante, eu estou profetizando, hein, irmão? Vai ter uma piscina olímpica lá, uns toboágua lá para o irmão descer, olha, vai ter uma tirolesa para os irmãos usufruir, vai ter um campo de futebol. Eu fico só idealizando, só imaginando como que vai ser. Aí os irmãos omitem na fala de vocês outras coisas maravilhosas que poderia ter lá. E aí eu chego lá, procurando a piscina olímpica, de repente eu me deparo lá com um paintball. Eu falo, rapaz, vocês não me falaram disso aqui, vocês me falaram da piscina olímpica, me falou do toboágua, isso aqui que vocês não me falaram. É assim que eu enxergo os céus. A Bíblia descreve para nós os céus como, não é que tem ouro nas ruas, como, as ruas como de ouro e de cristal. A Bíblia fala de anjo, arcanjo, querubim e serafins. E aquilo que ela não descreveu que tem lá também? A Bíblia fala de 24 anciãos. E quando nós chegarmos lá, nos deparamos com outras, eu tenho que ter muito cuidado nessa fala, com outras coisas também é terrível dizer, né? Obrigado, Lucas, outras criações de Deus, que a Bíblia não descreve. Coisas maravilhosas que a Bíblia não descreveu.
Então, quando nós falamos de anjos, arcanjos, querubins, serafins, é o que nós entendemos que estão a serviço de Deus. E assim como o exército de Deus é organizado, obviamente, tem que ser mesmo que o nosso Deus, ele é organizado, o exército do adversário também, temos que entender que existe, por mais bagunçado que seja lá, tem sequer um pouco de organização, vamos entender dessa forma. Então, com isso eu entendo que ele tem entidades que trabalham para lançar o homem na prostituição. Tem entidades que trabalham para lançar pessoas na promiscuidade. O espírito que trabalha para lançar pessoas para homossexualidade, por que não dizer, para lançar pessoas para o vício do álcool. Aonde nós encontramos resquícios disso na Bíblia? Quando Pedro está preso, que eles estão orando para Deus libertar Pedro da prisão, aí Pedro chega e bate na porta, a menina Rod, né? Ela chega e diz assim: é Pedro. E alguém vai dizer: não, acabamos de começar uma oração aqui agora, como Pedro pode estar aí? Aí alguém vai dizer: nós achávamos que era o anjo de Pedro. Com isso, já tem-se o entendimento no primeiro século, que cada indivíduo que servia a Deus, tinha um anjo do lado dele. Porque o inimigo também não colocaria uma entidade para andar do lado de pessoas que já estão tendo uma vida torta, para tentar lançá-la em um mundo contrário à vontade de Deus. A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor acampa ao lado daqueles que servem ao Senhor para poder livrá-lo. Do outro lado também não é diferente. O inimigo, ele coloca entidades, não do nosso lado, porque nós já estamos aos pés do Senhor e temos o anjo do Senhor, mas as pessoas que não querem nada com Deus, o inimigo está só na espreita, não vacila não, senão eu te derrubo. Não vacila comigo não, porque eu te derrubo. Lembra da minha fala? O inimigo está derrotado. Ele está só esperando uma oportunidade para poder derrubar. Orando, oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, querido, é de toda, não é apenas o escudo, não é apenas do capacete. O capacete, a palavra de Deus é tão assertiva. Por que o capacete? Porque, como eu disse, é aqui, que Ele quer atingir. Veja as nossas crianças, e é claro, não as nossas aqui literalmente, mas as nossas crianças como um todo, do nosso Brasil, do nosso país, do mundo, a forma como o inimigo tenta atuar já lá na base, na mente delas, colocando, implementando ideologias. Não pode falar de Deus na escola, mas pode falar de ideologias. As nossas universidades, não pode Deus, mas pode Darwin. Não pode Bíblia, mas pode a Bíblia do evolucionismo, o darwinismo. Não pode falar a respeito de religião, mas pode falar de outras coisas. Capacete da salvação, porque é aqui que ele quer atuar. E entrando aqui, ele corrompe toda a nossa integridade. Amém, queridos? Eu vou parar por aqui. Já está um pouco avançado, mas eu espero que a amada igreja tenha absorvido estas orientações da parte do Senhor para todos nós. E eu encerro na fala de Paulo: vigiemos, vigiando nisso com toda a perseverança, porque o vosso adversário, aí a fala de Pedro, anda ao vosso derredor, porque ao nosso redor é próximo, derredor é afastado. Ele está ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vigiemos.
em nome de Jesus. Curve a vossa cabeça. Pai bendito e eterno, louvamos a Ti, Senhor, pela Tua palavra que foi trazida ao nosso coração. Obrigado, Senhor, pelo esclarecimento da Tua palavra ao nosso entendimento. Pai, louvamos o Teu nome por tudo que o Senhor nos ensinou nesta noite. Obrigado pelo Teu povo presente, por aqueles que estão acompanhando através das redes sociais. Senhor, que o Teu Espírito